Diga comigo, antes do púlpito, veio o colo. Antes da liderança, veio o exemplo. Antes da autoridade, veio a oração de uma mãe. Quero iniciar desejando aí um feliz e abençoadíssimo domingo do Dia das Mães, a todas as mães, que todas tenham um dia muito especial. E pretendo, vamos ver como é que vai fluir aqui, mas eu quero gastar um pouquinho mais de tempo para falar sobre... Aquele ali é o valente, gente. Ele já não para com o gritinho do valente. Quero gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre essa figura tão importante, né? Não vou nem chamar vocês aqui agora, mulheres, não só as que já são mães, mas a mensagem que eu vou trazer aqui é para aquelas que também desejam ser mães, serão, em algum momento serão. E eu penso que a própria palavra profética que o Senhor nos deu, ela já fala, né? Ela já fala profeticamente sobre a mãe. Isaías 54 diz: cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Enche o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas, pense grande. Estique as cordas. Firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Olha que palavra de esperança. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não será decepcionada. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento, pois o Criador é o seu noivo. Seu nome é Senhor dos Exércitos, de anjos, seu Redentor é o Santo de Israel, conhecido como o Deus de toda a terra. Você era uma mulher abandonada, devastada pela aflição, e o Eterno a recebeu novamente como uma mulher nova que se casou e depois foi deixada. O Eterno é quem está dizendo isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, e na verdade eu tenho um tema para hoje, mas nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui. E eu quero que as mulheres prestem bastante atenção em tudo que eu vou dizer aqui hoje. E não só as mulheres, tá? Os homens, para que você possa entender, você também é filho de uma mãe. Entendeu? Você é filho do quê? Então honra, respeito, porque você é filho de uma mãe. E nós vamos ver a importância que uma mulher, não vou falar de uma mulher, vou falar de uma mãe, ela tem em toda a história. Se eu começar aqui Mateus, vamos falar de registros da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou Isaque, depois eu vou falar sobre esses personagens. Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá. Diga comigo, cuja mãe foi Tamar. Uma improvável, eu não vou entrar nos detalhes da vida de Tamar, mas a Tamar foi uma mulher rejeitada. Foi uma mulher que sofreu abusos, uma mulher que seu primeiro marido, por ser um homem mau, a Bíblia diz que Deus matou. O segundo, ao invés de honrá-la, não querendo gerar filhos com ela, jogava o seu sêmen no chão. E essa mulher acreditava tanto na promessa que foi feita a Abraão, que essa mulher, ela acabou cometendo, não vou dizer cometendo, é meio que uma loucura, né? Ela se disfarça de meretriz, porque certamente ela sabia que o seu sogro tinha alguma prática, ou já tinha práticas como essa, procurar, né, mulheres que prestassem esse serviço, porque ela acreditava tanto na promessa que ela queria viver aquilo e ter um filho, né, que pudesse fazer parte da promessa. E ela faz. Você vê que ela está aqui na genealogia de Jesus, Tamar. E aí diz assim, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, diga comigo, cuja mãe foi Raabe. Raabe também, essa mulher que é uma improvável, era uma prostituta em Jericó e acreditou tanto no Deus de Israel que essa mulher acolheu os espias, teve uma atitude de fé que curou o seu destino, mudou a sua história. E essa mulher gerou, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, e cuja mãe foi Ruth, que gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Eu não vou entrar muito nesse ponto, mas aqui mostra, e você está vendo que sempre que cita o homem, cita a mãe. A mãe. Faz questão de falar sobre a mãe. E o ponto que eu quero bater forte aqui, sobre esse papel, essa função. Diga comigo, mãe. Mãe é uma parceira de Deus. Mãe é uma missão. Mãe é um ministério. E um ministério poderoso, incrível. Por isso que eu não tenho todas as referências, que eu ia levar muito tempo aqui falando, né, sobre a importância de honrar, né? Honra pai e mãe. Mas vamos falar da mãe hoje, que gera a nós, que traz a nós, é um mandamento com promessa. Promessa do quê? De uma vida abençoada e longa. Vida longa e uma vida abençoada. Agora, olha Salmo 112, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Sua mulher será como a videira em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Quer dizer, uma videira frutífera. Diga comigo, eu sou uma videira frutífera. Seus filhos, brotos de oliveira, prosperará. Olha que lindo. Salmo 22 diz, contudo tu mesmo me tirastes do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe, ao salmista. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. A posteridade
o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. 22 na Almeida, a uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Diga comigo, mães geram propósitos. Vamos entrar na profundidade disso? Nunca mais olhe para a maternidade com os mesmos olhos. Provérbios 31, 28 diz: seus filhos se levantam e a elogiam. Tem mães que impactam. Eu falo que eu sou impacto da minha mãe. Eu fui impactado mais pela fé da minha mãe. Meu pai não tinha fé. Foi minha mãe que plantou a primeira semente no meu coração. A minha integridade é fruto da minha mãe. Porque foi minha mãe que plantou integridade no meu coração. Foi minha mãe que dizia a mim: seja íntegro, ande no caminho reto. Meu filho, olha os ensinamentos da minha mãe. Quando Deus preparar para você uma esposa, honre essa esposa. Diga para você mesmo: essa é a mulher que Deus me presenteou. Não se deixe levar. Mulher bonita nunca acaba. Minha mãe falava para mim. Mulher bonita nunca acaba. E cada dia que passar, elas estarão mais bonitas. Então estabeleça um limite dentro de você. Essa é minha esposa. Foi minha mãe. Não foi meu pai. Minha mãe plantou no meu coração a fé mesmo eu rejeitando. A palavra foi plantada no meu coração pela minha mãe. Meu pai não tinha condições de fazer. Gênesis 3:20 diz assim: Adão deu à sua mulher, diga comigo o nome de Eva, que significa vida. Pois ela, diga comigo, seria a mãe de toda a humanidade. Olha, o propósito de Deus começou em parceria com a mãe. A vida é gerada no ventre de uma mãe. Existem mães que não apenas deram à luz, elas deram à luz a propósitos. E possivelmente, se você olhar, a gente vai olhar na Bíblia, e eu vou trazer alguns personagens aqui, que você vai ver que literalmente essas mulheres deram à luz a propósitos. A minha mãe não é diferente. A minha mãe, por incrível que pareça, a minha mãe deu à luz a filhos que talvez ela nem imaginasse que ela estava dando à luz a um propósito. E olha que nós lutamos para fugir disso, hein? Todos nós lutamos para fugir disso. Não queríamos ouvir. Talvez por conta das decepções, da disfuncionalidade do lar, por conta das traições, dos adultérios. E aí, mulheres que geraram homens e mulheres que mudaram a história, venceram guerras, libertaram povos, impactaram gerações. Então, às vezes o mundo vê apenas filhos poderosos, mas a verdade é que o céu reconhece uma mãe que chorou, orou, suportou, não desistiu. Minha mãe era para ser uma mulher azeda. Minha mãe não era para falar de Jesus para os filhos.
porque a sua vida estava um caos. Quando ela aceitou Jesus, era como se a vida dela tivesse virado de ponta cabeça. Meu pai era próspero, era um homem rico, mas extremamente adúltero. E aí, minha mãe era agredida fisicamente, minha mãe era descartada, desprezada, abandonada. Como é que uma pessoa que está vivendo uma dor como essa vai falar de Jesus, plantar a fé no coração de filhos daquilo que ela não estava vivendo? E nós tínhamos dificuldade para entender isso, porque a gente olhava e parecia um caos. Como é que nós vamos acreditar nisso, se tudo parece um caos? Como é que nós vamos amar esse Jesus que a senhora está pregando a nós, se está tudo de ponta cabeça desse jeito? Sua vida está um caos. Eu sempre falo que a minha mãe sempre dizia assim para mim: aguarda que você verá, meu filho. Você verá. Verá o que eu estou vendo hoje. Você verá. Espera, porque você vai ver. Você vê que ela acreditava profundamente. E ela tinha tudo para não acreditar. Traída. Eu já disse para vocês, eu tenho 5 irmãos fora do casamento que eu sei. Né? Então, imagina o que ela passou, a dor que ela passou. E aí, Joquebede gerou Moisés em meio a um decreto de morte, a mãe de Moisés. O Egito estava matando crianças. O cenário era de medo, era de perseguição. Vocês conhecem a história de Moisés, sabem que essa mãe gerou esse filho, colocou no Nilo, para criar uma situação para tentar poupar a vida desse filho. Esse filho foi no Nilo, a irmã acompanhando a distância, e ele foi parar justamente aonde a filha de Faraó costumava se banhar. E aí aquela princesa se encantou por ele, pegou aquela criança, mas ela não amamentava. Olha o propósito de Deus. Já a irmã apareceu, enfim, precisamos arrumar alguém que cuide. Quem foi a pessoa que cuidou? A própria mãe que gerou. Ela se tornou a babá sem que soubesse. Aí, o que é encantador aqui? Como é que Joquebede conseguiu plantar algo tão poderoso no coração dos filhos? Porque não é só Moisés, é Arão e Miriam. 3 funções diferentes. Sacerdote, Arão era sacerdote. Moisés, o profeta. Miriam, uma profetisa, é considerada a primeira profetisa da palavra. Como pode, em uma situação tão caótica, de perseguição hostil, porque eram oprimidos, os hebreus eram oprimidos, como é que pode esses meninos ter tão enraizado no coração dele os princípios e valores bíblicos? Aí você olha que antes de, certamente, ela colocar no Nilo, ela colocou nas mãos do Senhor. Eu falei mulheres que geram propósitos. Repita isso comigo: mulheres que geram propósitos. Às vezes você acha que é só um filho. E tem mais uma coisa aqui, o desprendimento, de entender que ela gerou, mas havia um propósito na vida dele. Vou fazer uma pergunta que nós fizemos outro dia, nós fizemos uma reunião aqui. Quem é mãe, levanta a mão, por favor. Eu sei que o amor de mãe é muito grande, porém, grave sempre, nós perguntamos: se você fosse a mãe de Jesus, o que você faria? Você não ia deixar ele passar pela crucificação. Você ia lutar de todas as formas, talvez até querer morrer junto com ele. Mas a gente precisa entender que tem propósito e tem coisas que os nossos filhos precisam passar. Tem situações que nós não podemos privá-los. Principalmente por um propósito. A gente não pode estragar isso. E aí, aquele bebê
se tornou o libertador da nação inteira. Você vê que uma mãe cheia de fé, ela pode proteger o propósito mesmo em tempos de crise. Estou compartilhando, estou lá na Bíblia e estou aqui na minha história com vocês. Como é que essa mulher, debaixo de tanta opressão, ela conseguiu ensinar, plantar no coração daqueles filhos? Aí eu trago para minha mãe, como é que a minha mãe, tendo tudo para a vida amarga, gemendo, ela tinha força para plantar no coração dos filhos a palavra. Às vezes a minha mãe chegava e dizia assim: senta aqui que a mamãe quer ler a Bíblia com vocês. A gente rejeitava. Ele falava: não vem não. Não vem não. Não, senta aqui, dá só um pouquinho, deixa a mamãe ler só um pouquinho. E a gente não queria. Aí, aquele ambiente dizia para Joquebede assim: não vai sobreviver. Imagina o quanto uma mãe sofre preocupada com o futuro do filho. É verdade ou não é? Como é que vai ser? O que vai ser do futuro dele? E aí, você vê que Deus já havia marcado a vida de Moisés para algo grande. Tinha um propósito grande ali. Ana gerou Samuel depois de anos de humilhação. Ela carregava uma dor silenciosa. Você vê que Ana não podia gerar filhos, era esterilidade, era zombada, diminuída, ferida emocionalmente. Mas Ana não perdeu a capacidade de ano após ano estar ali no templo orando por aquele que era o seu maior sonho. E Ana tem uma coisa linda, né? Ana, ela não desistiu, ela transformou suas lágrimas em oração. Diga comigo, Ana não desistiu, ela transformou suas lágrimas em oração. Aí ela faz um voto a Deus. Olha o desprendimento também de uma mãe. Ela faz um voto a Deus, se Deus respondesse a oração dela, ela consagraria e entregaria aquele filho ao Senhor. E naquele momento, Deus respondeu a oração dela. Porque nós não criamos filhos para nós. Nós criamos para Deus. Os filhos não são nossos. Tem um propósito. E eles serão felizes no propósito. Nós temos mães como Ana, que choram escondidas, que muitas vezes se sente desprezada, humilhada. A exemplo de Ana, o choro de hoje, ele é aquele milagre que todo mundo vê. É o testemunho de amanhã. Imagine você, volto para a história da minha mãe. Todos que olham para minha mãe hoje, olham e dizem que a minha mãe é uma mulher feliz, realizada, bem-aventurada. Mas eles olham por conta do que eles veem o que Deus fez na vida dos filhos. Porque a família toda olhou para a vida da minha mãe por um tempo e viu minha mãe como talvez a mulher mais infeliz e derrotada da família. Marido não amava, traindo, perdeu os bens, os filhos se revoltaram. Então, em algum momento, muitos olharam para ela e disse, e ela conta isso, né? Que às vezes a própria família olhava e dizia, Dirce, do que está adiantando a sua fé? Do que te adiantou toda essa fé que você diz viver? E ela tinha que dar a resposta por fé. E a resposta por fé era sempre, aguarde e vocês verão.
Os anos se passaram. O homem que nunca amou hoje chora por ela. O homem que sempre desprezou hoje é 100% fiel a ela. Os filhos que muitos olharam e disseram que certamente não seria nada na vida, da família são os filhos mais encaminhados, mais estruturados, entre todos os primos da família. A estrutura de vida, de um modo geral. E aí, Maria gerou Jesus. Diga comigo, mesmo sendo improvável. Era jovem, simples. As pessoas poderiam olhar, e ela mesma, né? Ela, quando o anjo apareceu a ela, aquilo foi surpreendente para ela. Ela era uma improvável. E aí, o que o texto mostra? Mulheres, todo mundo olha hoje, a religião olha para Maria e vê Maria como, né? Mas quando o Senhor escolheu ela, era uma mulher comum. Simples. Humilde. Isso mostra uma coisa, né? Você vê que a parceria de Deus, porque eu li para você no começo, eu li para você que a mulher faz parte do propósito do Senhor, de vida. Mas a mulher também, através de Maria, faz parte da redenção. A mulher também, da mulher viria a melhor coisa que a humanidade já recebeu. O ser mais extraordinário ia nascer no ventre de uma mulher. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Existem mães que pensam, eu sou simples demais, não tenho estrutura, não tenho recursos. Mas não importa. Principalmente nós hoje que vivemos na graça. A melhor coisa que já aconteceu nesta terra foi gerado por uma mãe. E continua, né? Quantos seres extraordinários, quantos seres humanos incríveis nós conhecemos que foi gerado por uma mãe. Olha o quanto é forte o poder da influência. Lucas 1,26 diz, no 6º mês Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Olha que lindo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas um anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A mãe de Timóteo formou um líder dentro de casa. Gente,
Sabe o que nós estamos vendo hoje? Que Deus nos dê graça e nos ajude a cumprir com tudo aquilo que é propósito e projeto da igreja. Qual é o projeto da igreja? E isso em parceria com vocês, família. O projeto da igreja é trabalhar na base, nos fundamentos. Só existe uma maneira dos nossos filhos não serem afetados por esse mundo, é uma base sólida. São princípios e valores sólidos. É a única maneira. Por isso que a igreja tem um projeto, e isso que Deus nos dê graça para colocar isso em prática quanto antes, de começar a trabalhar a base, o fundamento. Vocês sabem que a igreja tem o projeto de escola. E a gente vai começar a trabalhar na base. E isso talvez a gente pense que tem que começar de uma forma muito estruturada, e Deus já tem falado bastante ao coração da bispa sobre, não é necessário, é possível fazer de uma forma e começar o propósito. Porque só existe uma maneira de realmente nós gerarmos filhos com propósito, de propósito. É plantando a palavra no coração deles, escrevendo no coração deles. Por isso que é tão sério, quando você me vê aqui apresentando uma criança, por que eu faço essa advertência aos pais? Porque os pais, eles não têm noção. É o modelo. É o modelo. É o modelo de cristão, é o modelo de fé. É o modelo de princípios, é o modelo de valores, é o modelo de família. Quando nós olhamos aqui a mãe de Timóteo, talvez Eunice nunca tenha pregado a multidões, e não pregou. Não fala sobre Eunice pregando a multidões, mas ela formou um discípulo dentro de casa, porque o texto diz que, quer ver? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Diga comigo, e estou convencido de que também habita em você. Paulo falando para Timóteo. Aí, Timóteo foi um instrumento poderoso. Mas tem uma coisa, né? Diga comigo, antes do púlpito, veio o colo. Antes da liderança, veio o exemplo. Antes da autoridade, veio a oração de uma mãe. Você vê que não está falando de pai aqui. Paulo está falando assim, eu recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe. E estou convencido de que também habita em você. Eu estou vendo a mesma fé em você, Timóteo. Mas primeiro eu vi na sua avó e vi na sua mãe. São mães que impactaram a vida de Timóteo, que foi um discípulo. Diga comigo, por trás de muitos homens fortes, existiu uma mãe. Começando aqui. Minha mãe não foi perfeita, mas o que a minha mãe conseguiu plantar dentro de mim fez toda a diferença na minha vida. Olha o poder de uma mãe. Olha o poder bíblico. Olha o poder, Paulo falando do impacto que Eunice e Lóide causou na vida de Timóteo. É lindo ver isso. Ô bispo, eu não me sinto capaz. Mães
Gaste tempo. Invista tempo. Hoje, talvez a gente não veja tanta coisa biblicamente em relação à mulher, como são muito poucas as referências bíblicas que mostram uma mulher liderando. E existe um princípio para isso. Por conta do impacto que a mulher tem dentro do lar. Tudo equilibrado. O homem é o provedor. O homem sai à caça. A mulher é aquela estrutura familiar, lar. É o equilíbrio. É o equilíbrio do lar. Ela tem essa força, esse poder. Você vê que a gente precisa hoje, se a gente olhar, meio que os filhos estão um pouco abandonados. E aí a gente está vendo o reflexo disso nessa geração atual. Porque isso faz toda a diferença. Isso faz total diferença. Aí vamos lá. Daqui a pouco eu quero fazer algumas declarações com vocês. Por trás de José, diga comigo, existiu Raquel. Tem uma mãe ali. Uma mãe, você vê que, vamos falar de José. Você acha que José, quando foi traído, vendido pelos irmãos, passou por toda aquela situação terrível? Por que ele não se corrompeu? Por que ele não se perdeu? Algo foi plantado em José. A integridade de José vem de onde? Por que esse cara, mesmo no Egito, numa situação adversa, esse cara não se corrompeu? Tem algo poderoso aí para a gente refletir. Algo poderoso foi plantado no coração dele. A integridade estava lá. Isaac. Por trás de Isaac, diga comigo, existiu Sara. Uma mulher que venceu a impossibilidade, a esterilidade. Quando todos diziam acabou, Deus estava dizendo vai nascer. A promessa vai nascer. Aí você olha que é tão forte a história de Isaac, a mãe teve um papel tão forte na vida dele, que, não sei se vocês se lembram daquela passagem bíblica, que quando ele perdeu a mãe, ele foi consolado e quis, seu primeiro ato sexual com a sua esposa, ele quis ter no leito da mãe, onde ele se consolou. Você vê o impacto que aquela mãe tinha na vida dele. É o impacto que uma mãe tem na vida de um filho. Então você olha por trás desses homens, eu fico pensando, Daniel foi levado para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro dele. Por que a Babilônia não entrou dentro dele? Quem colocou esses princípios e valores dentro dele? Sabe o que é a Babilônia hoje? Diga comigo, o mundo é a Babilônia. Por trás de Daniel, a Bíblia não menciona que foi morto seus pais, mas houve uma mãe ali, que plantou tão profundamente. Você vê o caráter desse filho. Poderia ter chegado na Babilônia, se lambuzado com os prazeres da Babilônia, se rolado nos prazeres da Babilônia, mas não. Porque os princípios e valores estavam lá. A Babilônia não entrou dentro dele. Ele foi levado para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro dele. Vou repetir. Diga comigo, ele foi levado para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro dele. Existe uma diferença na formação. Tem algo poderoso aqui.
Nós vamos orar pelas mães. Nós vamos orar pelas mães, mas coloca uma coisa dentro de você: homens poderosos não surgem do nada. Quando eu sempre falo aqui, para os pais na apresentação, seja o modelo de homem, seja o modelo de mulher. Os filhos não seguem conselhos, filhos seguem exemplos. Nós temos um poder tão grande de impactar que eles vão nos imitar em tudo. Às vezes quando a gente diz assim, eu não sei porque que esse menino está agindo assim, olhe porque eles estão repetindo algo só. Eu não sei porque que ele faz isso com o irmãozinho, não sei porque que ele... Olhe que ele está repetindo algo. Ele só está imitando. Aí ele não aprendeu. Aprendeu? Nós precisamos estar atentos a isso. Ou o que nós plantamos é tão forte que nem o Egito, nem a Babilônia entra neles. O Egito não entrou no coração de José. A Babilônia não entrou no coração de Daniel. Mas foram homens que impactaram o lugar que estavam. Por conta do quê? Do que foi plantado dentro deles. Davi. Quem impactou a vida de Davi? Você já se perguntou isso? Porque quando o profeta mandou chamar todos os filhos de Jessé, o pai nem chamou Davi. Quem ensinou Davi a tocar? Quem ensinou Davi a louvar e adorar? Quem foi, será? Vocês já assistiram aquela série Casa de Davi? Na Prime? Nunca? Tem uma série na Prime que chama Casa de Davi. É muito bacana, vale a pena. Você vê nitidamente, a série retrata que a mãe teve esse impacto. A mãe era adoradora. A mãe louvava, adorava. A mãe plantou esse espírito adorador no coração de Davi. Não foi o pai. Foi a mãe. Biblicamente, tem as duas situações. Mas aqui você olha na vida de Davi, você vê que foi colocado algo dentro de Davi. Ele sofria discriminação dos irmãos, você vê que a própria história do pai aqui. Essa mulher conseguiu formar no secreto um gigante. Aquela fé de Davi, ela não vinha do nada. Ela gerou um gigante ali no secreto. Ela gerou um homem poderoso no secreto. Diga comigo, mães podem formar gigantes espirituais, mesmo em ambientes simples. Por que ele não estava lá com o pai e com a mãe? Porque ele estava com os irmãos, porque ele estava lá no pasto. A Bíblia não fala claramente, mas não são filhos da mesma mãe. Por isso ele era rejeitado, discriminado. Mas aquela mãe plantou algo tão forte dentro dele, que ele fez a diferença na vida dos irmãos. Ou ele fez a diferença, ele foi muito diferente dos irmãos. Ele impactou. Quem está entendendo? Por trás de Salomão existiu Betseba. Salomão, mesmo se tornando o homem mais sábio, mais rico, maior autoridade da nação, ele não perdeu a capacidade de honrar e reconhecer quem teve uma influência muito grande na vida dele. Olha o que diz, ó. Quando Betseba foi falar com o rei,
em favor de Adonias. Salomão levantou-se para recebê-la. Diga comigo, e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no trono, mandou que trouxessem um trono para a mãe, a sua mãe. E ela se assentou à sua direita. Olha que honra que Salomão deu para sua mãe. Olha que honra que Salomão, ele se inclinou, o rei Salomão, o grande rei Salomão, se inclinou. Eu sempre digo uma coisa, casais, não toque na mãe do outro. Não, em discussão, não mexa com a mãe um do outro. Não faça isso. Mãe é sagrada. Às vezes os casais começam a discutir e um querer falar dos defeitos da família, tocando na mãe um do outro. Não. Filho tem que honrar a mãe. Filho tem que honrar pai. Não entre nesse tipo de discussão. E cada um tem os seus pais e cada um tem que cuidar e honrar dos seus pais. E às vezes vai surgindo divisões e começa uma implicância que ninguém vai sair ganhando nessa. Ninguém vai sair ganhando. A gente precisa aprender isso muito cedo. Se serve para eu poder ajudar vocês, a Liliane tem a mãe dela, ela lida com as questões da mãe dela, ela ajuda a mãe dela, eu respaldo ela, apoio ela naquilo que ela tem que fazer pela mãe. Eu tenho minha mãe, eu não interfiro nas questões dela com a mãe dela e ela não interfere nas minhas questões com a minha mãe. E nós apoiamos um ao outro. Se eu tenho que fazer algo com a minha mãe, ela vai me dar respaldo. Se ela tem que fazer algo para a mãe dela, eu dou respaldo a ela. E não tocamos na família um do outro. A mãe dela tem defeito, a minha tem defeito. Não é verdade? Não adianta eu querer falar que a dela tem defeito e a minha é perfeita, porque não é. Então eu não mexo com a mãe dela, ela não mexe com a minha. E nós apoiamos um ao outro e ensinamos a honrar. Está entendendo, sim ou não? Parece um sermão simples, mas é um sermão que destrava a vida. Que destrava caminhos. Ah, por quê? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra, para que tudo lhe vá bem. Jovens, quer ter um futuro poderoso? Aprenda a honrar seu pai e sua mãe. Porque senão, lamentavelmente, você não terá um futuro poderoso. Pode prestar atenção, um péssimo filho, a vida dele é encurtada. Pode prestar atenção nisso. Você vai descobrir que a vida dele é encurtada. Então, hoje é um dia para uma reflexão. Eu tenho um sermão aqui para fazer, mas acho muito oportuno a gente falar sobre o tema. Acho muito oportuno a gente trazer clareza, porque às vezes nós estamos buscando coisas muito grandes de Deus, estamos tropeçando em coisas que a gente julga ser pequena, mas para Deus não é. Para Deus não é. Mãe tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Hoje é o dia de você mandar uma mensagem para sua mãe, ligar para ela, fazer uma mensagem. Bispo, eu já perdi a minha. Honre pelos princípios que ela plantou dentro de você, e se ela não te deu, é porque ela não tinha. Ah, minha mãe, mas a gente precisa entender que muitos dos nossos pais, nós vamos cobrar o que deles? Só você olhar para os seus avós, veja o que seus avós deram a eles, você vai descobrir por que eles não têm. E pai e mãe, é isso mesmo, às vezes, minha mãe é mais ou menos assim, ó. Minha mãe, ela não sabe fazer uma ligação e você não atendeu, possivelmente você está ocupado. É 1, 2, 3, 4, até se atender. E aí você pega o telefone e fala, oi mãe, o que a senhora precisa? Falou assim, filho, sabe aquela vitamina?
Está tudo certo. Tá, mãe, daqui a pouco eu te bato uma foto, eu mando para a senhora, tal. Está tudo certo. Não é verdade? Ela não entende a sua vida, ela não entende seu mundo, ela não entende talvez mas está tudo bem. Está tudo bem. Cabe a gente entender. Tem alguém que se identificou com a minha mãe aqui? Que a sua também faz isso? Sim ou não? Hora que insistir na ligação, atende, ou senão fala, mãe, daqui a pouquinho te retorno. Que de vez em quando eu falo, mãe, daqui a pouquinho te retorno. Porque senão o telefone toca. Eu fico com medo de uma hora o negócio ser urgente de verdade e a gente achar que é besteira. É ou não é? Que uma hora o negócio é urgente de verdade, você acha que é besteira. Você fala, não é que é besteira, para ela é importante. Não é verdade? Então, mas são deles. É isso que acontece. Amém? Fique em pé, por gentileza. Já que Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Então nós nos levantamos para receber as mães. Mães, sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por vocês. Imagine que cena poderosa. O rei se levantando diante de uma mãe. Pode subir, pode subir. Será nossa casa, benditos. De tudo que eu falei aqui sobre o poder, a influência, mulheres que geram propósitos, mulheres que geraram homens poderosos, principalmente as mães mais jovens. Ser mãe é uma missão. Diga comigo, ser mãe é uma missão. Diga, ser mãe é um ministério. Ninguém vai pregar melhor para os seus filhos do que você. Ninguém vai pregar melhor para eles do que você. Você é a primeira pregadora. Em certo momento, até uma certa idade, eles vão passar muito mais tempo com vocês. Saiba que ali no seu colo está sendo gerado homens poderosos. E talvez muitas possam pensar assim, bispo, eu passei dessa fase. Mas a oração de uma mãe também. A oração de uma mãe. A oração da minha mãe teve muito impacto sobre a vida dos filhos. Às vezes pode parecer que, em um certo momento, parece que é tudo inútil, é tudo em vão. Não é não? Não é. Eu sempre falo, sabe quantas vezes minha mãe tentou pregar para mim? E muitas vezes eu fui até sem educação e desrespeitoso? Inúmeras. Eu dizia para ela, não vem com isso não, que eu não quero ouvir. Outras vezes eu dizia, guarda para a senhora. Guarda para a senhora, não fala para mim. Então, às vezes, ela lançava pequenas palavras, mas a maior parte das vezes, sabe o que eu... Sabe, na minha juventude, sabe o que eu cansei de presenciar? Eu entrando em casa, às vezes na madrugada, e eu passava pela porta do quarto dela e escutava ela orando.
Guarda os meus, Senhor. Tem misericórdia dos meus. Salva os meus, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dos meus, Senhor. Eu não aceito que os meus se percam, Senhor. Guarda o Júnior, Senhor. Guarda o Júnior, Senhor. Tem misericórdia. E Deus estava ouvindo aquela oração. Ser mãe é uma missão. Ser mãe é um ministério. Honre a sua missão. Honre o seu ministério. Ser mãe. Imagine você, Joquebede, mãe de Moisés, de Miriam, de Arão, num cenário tão hostil. Aquela mulher gerou seres que impactou não só a sua geração, mas que nos impactam até hoje. Maria gerou a melhor coisa que já pisou nessa terra, o Salvador. Eu não sei o que Deus tem com vocês. Feche os seus olhos. Só saiba que você faz parte de um propósito. Mãe é vida. Mãe é gerar vida. O propósito de Deus com a mulher é incrível. O propósito da maternidade é incrível. O Senhor muitas vezes ele compara o seu amor ao amor de uma mãe, até superior da mãe, para mostrar que o amor dele, porque eu acho que não tem amor maior do que o de mãe. E aí ele compara o seu amor pelos seus com o amor de uma mãe. Que Deus dê sabedoria, senhoras. Que Deus dê sabedoria a vocês, mães jovens. Que Deus dê sabedoria a vocês para cumprir com a missão de vocês. E muitas vezes, as suas orações, talvez você não tenha noção do tamanho do impacto no mundo espiritual que tem as suas orações. Ore pelos filhos. Abençoe seus filhos. Peça sabedoria a Deus para impactar a vida dos seus filhos. Independente se parece que o tempo passou. Não passou. Você pode ser um modelo tão forte, dependendo das falhas, dos erros que cometeu por não conhecer o caminho da verdade. Mas hoje você pode mostrar que você encontrou o caminho e que esse caminho mudou a sua história, mudou a sua vida. E você quer que os seus sigam esse mesmo caminho. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro por essas mães hoje. Eu oro, Senhor, por essas mulheres. Essas mulheres, talvez aqui hoje tenha mulheres cansadas, esgotadas até, talvez sem reconhecimento. Mulheres que sentem que não têm o reconhecimento muitas vezes dos filhos, ou até mesmo do marido. Mas eu peço ao Senhor, fortalece a cada uma delas.
Fortalece para que elas cumpram com a missão delas. Porque ser mãe é uma missão, ser mãe é um ministério. Que coisa linda que o Senhor escolheu fazer através de uma mulher, Senhor. Ela faz parte do Senhor, do propósito do Senhor na criação, e ela faz parte do propósito do Senhor na redenção. Que coisa linda, Senhor. De uma mãe viria o Redentor. De uma mãe viria o Salvador. E que ela acredite, Senhor, que tem uma geração poderosa sendo formada dentro da casa dela. Que tem algo poderoso acontecendo dentro da casa dela. Porque o que parecem filhos comuns hoje carregam destinos extraordinários. Uma mãe guiada pelo teu Espírito, ela cria filhos que influenciam reis, profetas, líderes, gerações inteiras, Senhor. Ah, meu santo e poderoso Deus, Senhor, aqui tem uma mãe e ela gerou um propósito. Talvez esse propósito não está alinhado ainda. Alinha, Senhor. Alinha, Senhor. Alinha, meu Deus. Abençoe a casa dela, abençoe a família dela. Talvez tenha mães aqui cansadas, esgotadas. Restaura as forças. Talvez tenha mães aqui que não sentem sábias para conduzir os seus filhos no propósito. Dê sabedoria a elas. Dê profunda sabedoria a elas, Senhor. Mas hoje nós fazemos aqui como Salomão. Nós ficamos de pé. Nós ficamos de pé para honrar, Senhor, essas mães. Nós ficamos de pé para honrar, meu Deus, essas que fazem parte do nosso propósito, do nosso destino. Eu quero que os homens e os filhos estendam suas mãos para cá. E eu quero que você abençoe, diga abençoe, Senhor. Abençoe essa mulher que aqui está, abençoe, Senhor. Talvez não é só a sua mãe, é a sua esposa. Abençoe ela, libere palavras de bênção sobre a vida dela. Que Deus a fortaleça, que Deus renove as forças dela, que Deus dê sabedoria a ela, que Deus aumente a medida de unção, de graça, favor sobre a vida dela. Abençoe, Senhor, abençoe essas mulheres, abençoe cada uma delas. Eu quero pedir a tua graça, a tua unção, teu favor sobre a vida delas. Eu quero pedir, Senhor, algo especial do céu sobre a vida delas. Renova, restaura, revigora, meu Deus. Levanta com poder essas mulheres, meu Pai, ó meu santo e poderoso Deus. E que se levante aqui mulheres poderosas de oração, mulheres que afete a vida dos seus, meu Deus, através da oração. Responda as orações, meu Deus, dessas mães. Responda as orações dessas mulheres, meu Deus. Eu oro por elas, eu declaro, meu Deus, Senhor, que ela cumpra com a sua missão, com o seu ministério. Que ela entenda, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê revelação. Venha ao encontro de cada uma delas. Mães, quer fazer um pedido diante do altar? Faça um pedido diante do altar. O que você quer para o futuro dos seus filhos, mães? O que você quer para o futuro dos seus filhos? Deus vai responder suas orações. Deus vai responder suas orações. Vai. A minha casa é Deus vai responder suas orações. Sejam abençoadas. Quer colocar seus filhos no altar? Coloca. Minha mãe não tinha uma reunião de oração que ela não colocava o nome dos filhos.
Quer colocar o nome deles no altar? Coloca. A rocha em que minha casa está firmada é Ele. Deus vai responder suas orações. O amor que alcançou. Há tanto poder nas suas orações, mãe. Sabe, essa missão de ser mãe, a maternidade tem te forjado. Deus não só te deu esse dom de dar a vida, mas Ele deu poder na sua oração. Confie no Senhor. Confie. Quando você dobra os seus joelhos, Deus está ouvindo a sua oração, o seu clamor. Deus nos deu essa resiliência. Só quem é mãe, o bispo está falando tantas coisas lindas, maravilhosas, mas só quem é mãe sabe o que é. É mudar o corpo por uma vida. Muitas vezes você com fome, mas você para alimentar seu nenê. Quantas mães aqui deixam de comprar uma roupa para dar para o filho? Quantas mães não dobram os seus joelhos e falam: Senhor, não faz por mim, mas faz pelos meus filhos? E você, mãe, que tem clamado pela libertação, pela cura, pela salvação, eu quero que nesta manhã, eu faço isso, eu estou fazendo isso neste momento com você, mulher. O meu maior presente que Deus pode me dar nesse dia é derramar da unção, da bênção sobre os meus filhos. E eu sinto do Espírito Santo nessa manhã. Não peça por você, peça pelos seus filhos. E Ele vai responder de uma forma tão poderosa que vai te impressionar. Como Deus fez na vida da dona Dirce. 3 grandes homens de Deus Ele vai fazer na sua vida. E você, mulher, que muitas vezes respondeu: na vida deles não tem jeito. Deus fala para você agora, fecha sua boca. Tudo tem jeito, tudo tem saída. Não há coração endurecido que Ele não amoleça. E a salvação vai entrar na sua casa, a cura vai entrar na sua casa, vai ser tão grandioso o que Deus vai fazer, que Ele vai fazer na sua vida também. Porque Deus faz além do que você pede ou pensa ou imagina. E eu vou unir a minha fé nessa manhã com a sua fé. Com uma mãe que não se cansa de orar. Eu me considero uma mãe que não me canso de orar, tanto pelos meus filhos como pela igreja. E eu sei que Deus vai nos surpreender esse ano. Então peça com fé, sem duvidar, e esqueçam as circunstâncias, porque há unção nessa manhã, há poder nas nossas orações. Senhor, eu oro com essas mães nessa manhã, com o coração rasgado neste altar, mães que clamam pelas famílias, mães que clamam pelos filhos, mães que precisam ser curadas da alma, do espírito. Senhor, só o Senhor pode curar um coração aflito. Só o Senhor pode, meu Pai, restaurar uma família destruída. Só o Senhor pode fazer dos nossos filhos, meu Pai, uma bênção poderosa. Meu Pai, eu não sei o que ela está orando. Eu não conheço os desejos, meu Pai, aflições, as necessidades, mas o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus, meu Pai, que responde fé. O Senhor é o Deus que responde o clamor, meu Pai, de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa. Por isso, Senhor, eu uno a minha fé, a fé dessas mulheres,
rasgando meu coração no altar. Vai de encontro a esses filhos, liberta, cura, transforma, faz uma obra poderosa, meu Pai, algo que só o Senhor pode fazer. Faça dos nossos filhos poderosos aqui na terra. Meu Pai, faça dos nossos filhos, Senhor, vasos nas tuas mãos. Levante reis e sacerdotes. Senhor, venha dar capacitação, venha blindar a mente e os corações deles, meu Pai, que eles não tenham, meu Pai, atrativos das coisas deste mundo, mas que eles tenham prazer, meu Pai, de honrar e buscar a tua face. Meu Pai, o desejo de toda mãe é ter filhos que servem ao Senhor. Meu Pai, coloca temor, coloca tremor e continue, meu Pai, derramando de sabedoria nas nossas vidas. Meu Pai, porque a responsabilidade que nós temos de conduzir um lar, meu Pai, é até exaustivo. Porque mesmo doente, estamos ali de prontidão para nos doar cada vez mais. Então eu oro por você, mulher. Receba força, receba poder, receba graça, e Deus derrama, Ele coloca esse manto de graça sobre a sua vida, sobre a obra das suas mãos, e aonde você passar, que a alegria, que o perfume do Senhor seja exalado através de você. Na hora que sair palavras da sua boca, que sejam palavras de edificação. Na hora que você orar, que o inferno, este mundo estremeça, porque aí tem uma mulher de poder, uma mulher que ora, não uma mulher que se prostra. Eu abençoo a cada mãe, e eu oro que você receba presentes dos céus e presentes aqui da terra. Eu os abençoo de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém. Diga: nós cremos, recebemos e tomamos posse de cada palavra e cada bênção declarada, profetizada sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: minha descendência será poderosa nesta terra, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. A Ele. Só para a gente completar, eu quero que vocês voltem ao lugar, e eu quero agora, voltando para o seu lugar, eu quero, se tem filhos aí, eu quero que os filhos abençoem e os maridos abençoem também. Ore por elas, abençoando a vida delas em nome do Senhor Jesus. Receba ela, dê um abraço nela e diga: eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Isso, abençoe a vida dela. O amor que alcançou a minha casa, Isso. Abrace e abençoe a vida dela. Diga: eu quero te abençoar, meu amor. Mãe, eu quero te abençoar. Eu quero abençoar a vida da senhora. O amor que alcançou a minha casa, Isso, ore por ela. Abençoe a vida dela.